ministrando a nossa atitude e posição em relação a Ele. Então, quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos, ali glorificando esse Deus Todo-Poderoso, nós estamos administrando a nossa atitude em posição em relação a Deus, em relação ao Senhor. E nunca a pessoas, nunca a uma entidade, não. Sempre ao Senhor, no caso daqueles que nasceram de novo, irmãos. Porque vai ter pessoas que vão adorar objetos, vai ter pessoas que vão adorar imagens, vai ter pessoas que vão adorar homens, adorar mulheres e tudo mais. Mas nós sabemos quem nós adoramos. E a Bíblia fala que o que Deus procura? Verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores, que jeito que eles adoram a Deus? Em espírito e em verdade. Por que nós adoramos a Deus em espírito? Nós estamos aqui todas as noites, quarta, sexta, domingo de manhã, e nós estamos aqui adorando a Deus. Mas alguém já viu Deus aqui? Essa é a adoração em espírito. Essa é a adoração em espírito. Então, nós estamos aqui, você não vê Deus, mas nós sentimos Ele, Ele está presente conosco, Ele está conosco, Ele anda conosco, vive conosco e sempre estará conosco. Nós não precisamos de ver algo aqui para dizer que Deus está aqui. Nós não precisamos de ter uma rosa, nós não precisamos de ter um andor, nós não precisamos de ter aqui um quadro para justificar que Deus está presente aqui. Não, em espírito nós sabemos que Deus verdadeiramente está neste lugar. Para os irmãos terem uma ideia, quando Jacó acordou, que estava dormindo numa pedra, aonde que ele sentiu que Deus estava? Lá era o quê? Era uma casa? Era um templo? Ele estava no deserto. E quando ele acordou do sono, o que ele falou? Verdadeiramente Deus está neste lugar. E ele não tinha visto Deus, mas ele já adorava a Deus em espírito. Ele sabia que Deus estava ali. Então nós sabemos que, independente do lugar que nós formos, e temente, debaixo da submissão do Senhor, Deus vai estar conosco ali e nós vamos estar sempre adorando o Senhor. Amém? Primeiro que nós vamos falar sobre o papel da igreja na adoração. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. Vai até mais versículo, mas nós vamos um por um aqui para nós irmos entendendo. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4, 5. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Olha aí, o papel da igreja na adoração. A igreja, ela está na terra. Deus está no céu, mas Ele enche os céus e a terra com sua glória e com seu poder. Aí Pedro vem e fala, olha, e chegando para Ele quem? Para Deus. Chegando para Deus, chegando para Jesus, a pedra viva, reprovada, ela foi reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens a reprovaram. Mas, para com Deus, eleita e preciosa. É esse Deus que a igreja deve adorar, irmão. Chegando para Ele, para adorar. Chegando para Ele. Os homens rejeitaram. Ele veio e os homens rejeitou. Mas para com Deus, aceita para com Deus. E o Senhor ainda vai mais profundo quando usa João, falou assim,
Mas ele foi rejeitado por aqueles que ele veio. Mas todos quanto receberam, deu o quê? O direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus por adoração, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que nós o adoramos em espírito e em verdade. E Pedro ainda vai dizer, versículo 9 e versículo 10, do mesmo capítulo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha aí, a igreja está na terra como uma comunidade exclusiva e especial de Deus para adorá-lo através da sua missão de pregar o evangelho e demonstrar ao mundo que é povo adquirido para seu louvor, glória da sua graça. Então veja bem, Pedro fala, mas vocês, igreja, vocês são geração eleita. Vocês são um povo adquirido. Agora, irmãos, olha para você ver, nós somos um povo eleito. Nós somos um povo adquirido. Agora, se nós somos um povo eleito, um povo adquirido, nós devemos fazer o quê? Adorar a Deus. Porque nós não éramos dignos. Aqui vai falar, no versículo 10, Pedro vai dizer que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançou. E ele ainda diz, vós que no outro tempo não era povo, mas agora é povo, porque nós não era povo. Por quê? Porque nós éramos cercados. Quantos de nós aqui éramos cercados por ídolos mudos, que não falava, nós prostrava, adorava aquilo que não podia fazer nada por nós. Então nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo adquirido, nação eleita, sacerdócio eterno do Deus vivo, porque por isso que nós temos que adorar o Senhor. Então Pedro, ele fala dessa forma, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa, né? Quantos de nós estavam embaraçados nas trevas? Quantos de nós estávamos lá prostrados nas trevas, no pecado, no engano, na mentira? E o Senhor foi lá e tirou. Agora, irmão, que Deus nos tirou de lá, transformou a nossa vida, nos abençoou espiritualmente, materialmente, abençoou em todos os aspectos. Então, Ele é digno de ser adorado, de ser reverenciado. E é o que muitos hoje não faz mais. Fazia, mas não faz. E nós precisamos voltar a essa adoração cristã, a adoração genuína, verdadeira, sem mistura. A adoração hoje está com muita mistura, muito misturada, né? A gente vê hoje na adoração, muitos fizeram um misto de mundo com coisa sacra e virou, como se diz, virou uma bagunça. E Deus não está na bagunça. E não, mas Deus não importa. Lógico que importa. Lógico que importa. Quando Salomão foi inaugurar o templo, quando Salomão foi inaugurar a casa do rei e o templo do Senhor, a Bíblia fala assim que todos os músicos, todos que estavam lá para adorar, estavam uniformemente diante do Senhor, ou seja, eles estavam, reverenciando, estavam uniformes, iguais, estavam ali para perfeita adoração ao Senhor, meus queridos. Alice, faz favor. Então, veja bem, vamos mais. Razões para a mordomia da adoração. Eu tenho que ter razão para a adoração da mordomia cristã. Eu tenho que ter razão. E qual é a primeira razão? A presença de Deus. É a primeira razão da minha adoração. É a presença de Deus. Às vezes as pessoas
A razão da adoração nossa é a presença de Deus. É a presença do Senhor na nossa vida. Antes nós não tínhamos a presença de Deus. Então nós não tínhamos por obrigação de adorar, porque nós não conhecia, nós não sabia. Mas agora nós temos a presença de Deus, então nós temos que adorá-lo. Veja bem, é a primeira razão. No Antigo Testamento, Deus instituiu cultos e serviços do tabernáculo para promover a adoração. Deus mandou Moisés fazer o quê? Um tabernáculo. Porque Deus queria ter o povo perto dele para adorar ele. O povo estava espalhado, o povo... Aí o que Deus faz? Faz o tabernáculo, coloca as ordens de adoração, de sacrifício, e agora o povo sabia que tinha um lugar para adorar a Deus, que tinha um lugar que eles tinham que ir para adorar o Senhor, que era o tabernáculo. Deus, isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então o povo agora sabia, não, nós temos um lugar agora para adorar a Deus. Eu fico pensando, né? Hoje esse grupo de pessoas de desigrejados, dizendo que não precisa de um lugar, que não precisa de estar conectado, de estar em comunhão em um lugar, sendo que desde o Antigo Testamento, Deus sempre separou um lugar para o povo dele estar reunido. Deus sempre preparou um lugar, porque Deus quer a comunhão, irmãos. Porque senão Deus deixava o povo lá no deserto, falando, não, vocês podem ficar do jeito que vocês estão aí mesmo, não precisa ter um lugar. Não, aí Deus foi lá, deu a planta do tabernáculo, deu tudo certinho para Moisés, deu como que deveria ser feito, falou, eu vou me manifestar neste lugar aqui. Eu vou me manifestar nesse lugar. Então o povo já sabia que ali era um lugar de ir adorar a Deus. É igual a igreja hoje. Eu sei que Deus está em todo lugar, que Deus é Espírito, mas eu preciso de um lugar para estar adorando a Deus. Eu preciso de estar num lugar para estar adorando a Deus. Primeiro, comunhão com Deus e eu ter comunhão com o meu próximo. Como que eu vou viver uma vida desgarrado aqui nessa terra sozinho? Não tem como, eu preciso de alguém. Eu preciso de estar com alguém, eu preciso da proteção primeiro de Deus e depois eu preciso de alguém também para estar junto. Então Deus mandou fazer o tabernáculo para que o povo pudesse adorar a Deus através de sacrifício, né, e tudo mais. Os serviços incluem os sacrifícios e ofertas, símbolos materiais dentro do tabernáculo. Mediante o cumprimento correto das regras de adoração, é que Deus se manifestava e todos podiam constatar que Deus estava presente. Êxodo, capítulo de número 29, versículo 38 ao 46. Olha, você vê, só que tinha que fazer tudo correto, meus queridos. Tinha que fazer tudo correto para que Deus pudesse manifestar ali, né, no tabernáculo. 29, 38 a 46. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, misturada com 1/4 parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles.
eu, o Senhor, seu Deus. Olha aí, irmãos. Deus quer ser adorado. Mas só que a adoração de Deus, ela tem as definições. Não é de qualquer maneira. Primeiro, o povo tinha que fazer o quê? Oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício para Deus receber a adoração deles. Hoje, as pessoas querem oferecer adoração a Deus, mas sem sacrifício. Não está custando nada mais hoje, irmãos. Parece que as pessoas não têm mais disponibilidade de fazer esforço para servir a Deus. É uma maneira de servir a Deus, de adorar a Deus. Se der certo, Deus, se não der, eu não posso. Né? Eu não posso. Se der, eu vou. É igual hoje. Eu não vou no culto, não, porque, sei lá, se der, eu vou. Então, aqui, Moisés, ele fala, pois isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Deus estava pedindo que sacrifício. Vocês vão oferecer o cordeiro, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Era 2 por dia. Olha para você ver. Eu quero sacrifício. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação da 4ª parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com eles fará com a oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada ao Senhor. Oferta queimada ao Senhor. Então, Deus, eu estabeleci para vocês me adorar no tabernáculo. Só que vocês não, como se diz, aqui, o meu tabernáculo, vou usar um termo nosso aqui mesmo. O meu tabernáculo não é a casa da mãezona. Eu exijo que haja santidade, eu exijo que haja pureza na adoração. Porque senão Deus não recebe, irmãos. É aquele negócio de as pessoas dizerem, não, é para Deus mesmo. Não, é para Deus mesmo, Deus não olha para isso não. Deus, você está pensando que Deus está preocupado com roupa, você está pensando que Deus está preocupado com a voz. Irmão, Deus não é desordeiro. Deus não é desordeiro, Deus é ordeiro. Deus gosta das coisas organizadas. Até a adoração é organizada. Você pode ver, lá no mundo, irmão, o que eles vão fazer lá é organizado para fazer para Satanás, para fazer para os demônios. É organizado. Agora vai fazer para Deus. Não, é para Deus mesmo. Vê o que você faz aí. Vê aí. Vai, não. Você entendeu? Deus não quer isso. Deus já deu o tabernáculo, já deu as normas também. Eu quero assim. E se não fosse assim, Deus não recebia. Para os irmãos terem uma ideia, lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, Deus censura. Os sacerdotes censuram o povo. Porque o povo ia oferecer sacrifício de adoração a Deus no altar. Sabe o que eles faziam? Eles levavam cordeiro defeituoso. Levava cordeiro manco, levava cordeiro fartando perna, levava cordeiro cego, levava cordeiro sujo para oferecer para Deus. Aí Deus falou, peraí, vai lá e oferece para o governador de vocês e vê se ele recebe. Eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, para mim, Deus dizendo, para mim tem que ser o melhor. O melhor. As pessoas, quando vão numa festa, eu fui convidado para ir no casamento, eu vou ser testemunha de casamento, sei lá. Eles põem a melhor? Não, pode falar. A melhor roupa. Compra o melhor sapato. Aí para Deus, está nem aí. É de qualquer maneira, de qualquer jeito. E Deus não recebe, irmão. Deus não recebe. Deus exige. Se é para Ele, tem que ser o melhor. E a pessoa, eu estou fazendo o melhor para Deus. Estou fazendo o pior para Deus. Não, mas Deus está vendo. Lógico que Deus está vendo.
Deus está vendo. Ou nós adoramos em espírito e em verdade, ou nós vamos ficar perdendo tempo. Nós vamos ficar perdendo tempo de igreja, perdendo tempo de culto, se nós não oferecermos o melhor para Deus. Não, mas Deus não... Lógico que Deus olha. Jesus olhou para os fariseus ofereciam adoração para Deus, não oferecia? Aí o que Jesus falou para eles? Vocês estão vendo esses fariseus me oferecendo adoração? Mas isso aí é o quê? Sepulcro caiado. Você está vendo, ele está bonito por fora, mas por dentro ele está podre, cheio de malícia, cheio de engano, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ciúme, cheio de inveja. Está tudo dentro deles. Então, Deus requer o melhor, irmãos, da nossa vida. Segundo razão para a mordomia cristã, da adoração, poder de Deus, por causa do poder de Deus. O Salmo 62:11, o que diz? Você sabe de cor, não sabe? Salmo 62, e versículo 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a quem? A Deus. Então acabou. Não tem José, não tem Maria, não tem João, não tem Antônio, não tem. O poder pertence a Deus. O poder pertence ao Senhor. Então, a segunda razão para nós adorarmos, o poder de Deus. Um dos nomes de Deus, o qual indica a sua ausência. Um dos nomes de Deus, o qual indica na sua ausência o poder divino é Elohim. O prefixo El fala de um. Deus forte e poderoso. Olha para você ver. Deus forte e poderoso. É o Deus que nós servimos. É esse Deus. Então ele é digno de ser adorado pelo seu poder. Seu poder é singular e inigualável. Ou seja, por que ele é singular? Que é único. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra existe poder igual ao poder de Deus. Por isso que ele diz, uma coisa, o salmista fala, uma coisa disse. Quantas vezes ele ouviu? Dão a entender que a voz de Deus produziu o quê? Um eco, né? O poder, pertence a mim. Deus falou só uma vez, mas ele ouviu 2. Então, pertence ao Senhor esse poder. Seu poder é inigualável. Ou seja, não tem igual. Não tem igual. Para você ter uma ideia, os homens, por mais que eles queiram abrir o mar, eles não conseguem. Eu te pergunto, pastor, mas lá era um mar pequeno, era fácil de abrir. Mas se Deus quiser abrir o mar Pacífico, o Atlântico, ele abre. Ele abre, irmão. Isso aí para ele é fichinha. É fichinha. É fichinha para Deus. Ele preparou mesa no deserto, onde não tinha padaria, não tinha açougue, ele preparou tanque de água numa rocha, aonde não tinha água potável, ele preparou. Então o poder pertence a ele. É por isso que nós temos a segunda razão de adoração a Deus, porque nós servimos um Deus que não existe poder que possa competir com Deus que nós servimos. Por mais que o diabo queira competir com Deus, ele sempre vai perder. Ele sempre vai perder, irmãos. O mal nunca vai levar um dia de vitória sobre o bem, porque o Senhor nos faz vencer. Porque o poder é dele. O poder é do Senhor. Você fica imaginando as pessoas preocupadas. Olha o poder de Deus. Tinha 5.000 homens, fora mulheres
e criança. Segundo alguns historiadores, segundo alguns teólogos, daria aproximadamente 15 mil pessoas. Quantos pão que gastou para alimentar eles? 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, não falou 2 peixes. Se fala 2 peixes, agora falou 2 peixinhos. É pequeno. E 5 pães para alimentar a cidade de Cássia. Pegar 5 pão e 2 peixinhos para dar para todo mundo aqui nessa cidade. Ainda sobrou ainda. E aí? Quem faz isso? Só Deus, meus queridos. Só Deus faz isso. Pedro fez Pedro andar por cima d'água. Quem faz isso? Pensa bem, você chega lá no Rio Grande ali, Deus lá, Jesus vindo por cima da água ali. Aqui, vamos um pouquinho no porto de Delfinópolis. Ali é 2.000 metros, né? 1.800. Você lá no vindo, você fala, entra aí, vem. Aí você andando por cima d'água, só esse poder, irmão. Como nós não vamos adorar um Deus que tem poder sobre a doença, que tem poder sobre a enfermidade, que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre tudo e para todos? Então nós temos esse Deus. Toda a vida emana dele e é sustentada por ele. Hebreus 1:3. Olha para você ver. Toda a vida emana de Deus. Toda a vida. Seja a vida no reino animal, seja no reino humano, toda a vida emana de Deus. Tudo vem dele. Lembra uma vez que eles foram tentar? Ai, meu Deus. Tem que falar, né? Lembra uma vez que eles foram dizer que Baal, que fazia a mulher gerar? Que Baal, que fazia produzir, a terra produzir? Deus falou assim, ó, não, vou fechar o céu, vou fechar a terra, 3 anos e meio, quero ver se Baal vai fazer alguma coisa. O que Baal fez, irmão? Nada. Nada, 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 nada. Só há um Deus, o resto é balela. O resto é história de carochinha. Só há um Deus verdadeiro nos céus. E é o Deus que nós servimos, que criou todas as coisas, porque todas as vidas emanam desse Deus. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que coisa tremenda, meus queridos. O que o escritor aos Hebreus ele fala? O qual o esplendor da sua glória expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela sua palavra. Pela sua palavra. O céu é sustentado pela palavra de Deus, a terra é sustentada pela palavra de Deus. A terra foi feita pela palavra de Deus. E o homem foi feito pela palavra? Pela mão de Deus. Porque Deus chegou, haja, e havia. Quem faz isso, Zé? Quem faz isso? Pensa se Deus tivesse dado esse poder para os homens. Oh, eu sou pedreiro, então, eu preciso de uma casa em 15 dias. Não, eu faço em 5 dias eu faço. Haja casa. Haja casa. O que ele dizia? Era fácil, né? Mas não é assim. Esse poder é só dele. E hoje as pessoas... A teologia da prosperidade quer fazer isso, né? Haja. Só acabou, né? Você não vê esse povo pregar isso mais, teologia da prosperidade. Parece que sumiu depois da pandemia. Não vi mais, não. Porque pregava prosperidade e agora, aí veio o vírus. Agora estava vindo o mosquitinho também acabando.
com o restinho da fé, né? Então, ele fala, o escritor aos Hebreus, fala, pela sua palavra ele sustenta, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Então, nós adoramos a Deus, segunda razão, pelo seu poder que está sobre a nossa vida. Não é só sobre a nossa vida, é sobre o universo. Eu fico pensando, tem dia que eu paro assim, às vezes quando a gente vai numa roça, que você fica olhando o céu, você vê o céu com a coisa mais linda, você fica pensando assim, ó, tanto de galáxia que tem ali, né? Tanto de planeta que tem ali, está tudo sustentado pela mão de Deus, isso está tudo flutuando no ar aí, ué. Está tudo no ar acima aí. Asteroide e tudo mais. Irmão, tudo para cima. Aí Deus falou assim, ó, os homens vão querer descobrir como que faz para chegar lá no céu dos céus, porque são 3 céus para chegar lá. E eles ficam estudando, eles dizem que foi até na Lua, né? E nós não vai só até na Lua. Nós vamos bem para lá da Lua. Ah, mas que jeito? Aí Jesus fala assim, ó, eu te louvo, ó Pai, te adoro, ó Pai, porque o Senhor ocultou isto a sábios e entendidos, mas revelou aos seus pequeninos. Como que faz para ir para o céu? Deus revelou para os pequenos. Deus revelou para os pequenos. E os grandes tiram sarro. Esse povo perdendo tempo nas igrejas. Jesus vai voltar. Vai voltar. Ele deve estar. Faz tempo que ele está falando que ele está voltando. Ele está vindo de muito longe, porque até hoje não chegou. Ele está voltando, não chega. Mas vai chegar. Vamos mais. Terceira razão para a nossa adoração: a bênção de Deus. Agora tem uma coisa, irmão. Nós adoramos a Deus pela bênção de Deus. Agora, Deus já nos deu a bênção da salvação, nos deu a bênção de ser filho. Agora, se Deus não me abençoar materialmente, se Deus não te enriquecer materialmente, você vai deixar de adorar Ele? E se você começar a perder as coisas e ficar sem nada, você vai continuar adorando Ele? Ou eu adoro a Deus por causa das bênçãos? Eu já vi gente dizer, acho que eu vou lá para a igreja de vocês, que todo mundo vai para lá, compra carro. Ué, é só trabalhar, ué. Aqui não dá carro. Tinha um irmão que tinha caminhão, você vai lembrar. Eu vou lá para a igreja de vocês está tudo comprando caminhão, ué. Ué, é porque eles trabalham, ué. Não está caindo caminhão aqui na igreja. Não, ué. E nós não estamos dando chave aqui também, não. Você quer uma chave? Pega. Essa chave sai caro. Então, irmãos, nós não vamos adorar a Deus, não é só por causa da benção. Se Deus me abençoar, eu adoro. Se Deus não me abençoar, eu desvio. O que eu faço? Continuo adorando. Tem até um hino que fala, continue adorando. Tem um hino que fala, e se eu adorar? O que vai acontecer? O Jó foi desprovido de todas as bênçãos de Deus durante um período. Você imagina se Deus fizesse o que fez com Jó, fizesse com toda a geração de crente de hoje? Já está fraco, acabava de quê? De morrer. Ia caçar um culpado para jogar a culpa. Ia caçar o bode expiatório. A culpa é de fulano, eu saí da igreja por causa de fulano. Eu saí da igreja, irmão, ninguém sai de igreja por causa de ninguém. Ou sai? Se eu sair da igreja por causa de alguém, eu não entrei nela por causa de Jesus. Porque eu tenho que estar na igreja por causa de Jesus e eu tenho que continuar nela por causa de Jesus. Não é por causa de fulano, por causa de Bertano, por causa disso, por causa daquilo, não. Então veja aí. Nossa adoração não se baseia numa ideia, mas num fato.
não em algo fictício, mas em algo experimentado pelos homens. As bênçãos de Deus são muito abrangentes. As bênçãos da vida cotidiana têm nele a sua origem. As bênçãos da vida cotidiana. Quais são as bênçãos da vida cotidiana? Você precisa de roupa, quem te dá? É eu que compro. Ah, é? Você precisa de comida, quem te dá? É eu que vou lá no mercado. É, irmãos? Você teve que trabalhar. E para você trabalhar, você precisa do quê? De saúde. E quem te dá saúde? Deus. E quem que abre a porta de emprego? Não, eu sou. E meu filho, ó, eu não fico desempregado, não, eu sou formado nisso, formado. Pode ser o que for. Se Deus não tiver, tempo perdido. Então, nas bênçãos cotidianas, nós vemos a mão de Deus nos abençoando. Tem a sua origem. Portanto, devemos agradecê-lo. Salmo 68, 19. Eu gosto demais desse versículo. Olha para você ver o que o salmista fala. Salmos 68 e 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Deus faz o quê? O que é acumular, irmãos? Hã? Nossa, você tá desempregado. Não, eu estou acumulado de serviço. Quando você fala que está acumulado de serviço, é porque você tem muito. A bastância de serviço. Então aqui fala que Deus nos acumula de quê? De benefício. E tem gente que não consegue ver um benefício de Deus na vida dele durante o dia. Pastor, fala um benefício aí. Sabe qual é o primeiro benefício que você recebe todo dia quando você acorda e abre os olhos? É saber que você está vivo. É um benefício. Pensa bem, se você não abrir o olho, ou de noite ficar cego, você acordar, aqui, está escuro, acende a luz. Já acendi, eu não estou vendo. É um benefício. Então, você pôr o pé no chão e andar. Você poder ir lá no banheiro, escovar o seu dente e sentir o paladar do colino e saber, opa, está em dia. Ir lá na garrafa de manhã cedinho, cafezinho quentinho. Acumulado de benefício. Aí tem gente que não... Ai, hoje Deus esqueceu de mim. Esqueceu não. Você está comendo, você está bebendo, você está vestindo. Você não está morrendo de fome, você não está mendigando para a rua. Nós somos cercados, irmãos, de benefício. Nós somos, como digo, acumulados de benefício. E a pessoa não consegue ver os benefícios de Deus na vida dele. Então o salmista, ele fala aí, ó. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia acumula, nos enche de benefício. Não é malefício, não. É benefício. Benefício. Você poder alimentar, você poder encher a barriga, né? Você poder almoçar. Eu fico pensando, nós passa a vida nossa comendo. Você levanta comendo, 11 horas de novo, 2 horas de novo, depois de tarde tem a janta, e na hora de dormir, agora nesse tempo agora, é um leitinho quente, bolachinha não, pacotão, né? Porque é igual eu já disse, né? Nós, o pobre, ele não põe 3 bolachinhas na mesa e fala, vamos comer uma bolachinha, né? Põe um saquinho já de uma vez, e quando você não vê a última bolacha do pacote, não cabe. O pai pegou 3. Que é briga de menino, né? Oh, Jesus amado. Tudo bênção de Deus, irmãos. Então nós somos cercados, somos acumulados de bênção. Ainda tem mais, ó. Mudou a folha aqui.
Tiago 1, 17, 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha aí, irmãos. Tiago, o que ele fala? Toda boa dádiva e todo dom vem da onde? Vem de cima. Tem gente esperando daqui de baixo. E aqui Tiago nos dá uma noção do que? Espera de cima. Daqui você não precisa esperar, não, que não vem, não. Daqui não vem, não. Promessa tem. Promessa tem demais. Se eu ganhar, meu filho, vou dar o 10. Se eu ganhar. Ele ganha, meu filho, vira as costas, tchau. Perna para quem tem. Você chega lá, ó. Ixi, nem vem. Já sai, ó. Já sai com o carro, cantando pneu, jogando cascai. Ixi, nem vem o camarada lá. Então, Tiago fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Descendo da onde? Do Pai das luzes. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tem mudança, Deus não muda. Deus não muda. O nosso Deus não muda, irmãos. Nós muda. O ser humano muda. Tem ser humano, é igual aqueles galinhos. Como é que chama aquele negócio? Camaleão. Você fala, o galo está virando. Você vira ele, está de uma cor, vira, está do outra. E tem, o ser humano é desse jeito. Ele muda, tem variação. Deus não. Deus, ele é Deus cedo, ele é Deus meio-dia, ele é Deus à tarde, ele é Deus à noite. Ele não muda. E o que era pecado para Deus lá atrás é pecado hoje, é pecado amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem, para ele é pecado. Não, mas abre uma exceção aí, Deus, porque nós estamos numa geração perversa e está difícil aqui o negócio aqui embaixo. Só deixa passar. Será que Deus vai deixar passar? Ah, passa. Não. Deus não tem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Vamos mais. Ele institui as estações para o plantio e para a colheita. Salmo 104, 14. Irmão, Deus é tremendo, né? Até a lua, ele deu até o tipo, que lua que lá para o povo de Israel, que tinha que fazer as coisas. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Olha aí, para os irmãos ver como que o nosso Deus é. O que ele faz? Faz crescer a erva, tanto para os animais, né? E para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento. Deus dá tudo. Tudo. Né? Tudo. Tudo que nós precisamos. E tudo que Deus fez foi perfeito, né, irmãos? Você fica pensando assim, nossa, como que o Adão acertou certinho de pôr o nome nos bichos? Como é que ficou certinho? Como é? O alimento tirado da terra, fruto, a perfeição. Irmãos, você olha assim, ó. Você olha assim, Bruno, põe uma mangueira. Você chupa uma manga, ela tem um sabor. Você vai num cajuzeiro, chupa um caju, ele tem tirado tudo da mesma terra, mas com sabor diferente.
Isso é tudo bênção de Deus para a nossa vida. E o mais gostoso disso tudo, sabe o que que é? É que Deus deu discernimento para nós saber o que que nós estamos digerindo. Pensa bem, se você comesse alguma coisa, eu não sei o que que é isso não sei, não tem sabor, não tem... Igual quando pegou Covid, que a pessoa perdia o paladar, nossa, que trem mais sonso. Meu Deus do céu, é ruim. Agora não, Deus pôs sabor na... Pastor, mas agora da onde que sai o sabor, irmãos? Aqui fala que, o Salmo fala o quê? Ó, faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem. Ou seja, vem tudo da terra. Tudo. É a mesma terra, mas ela consegue dar sabores diferentes, frutos diferentes, pelo poder de Deus. Não é outra coisa. Ah, isso é a natureza, pastor. Eu sei que é a natureza, mas quem criou a natureza? Deus. É Deus. Deus quem fez tudo. Salmo 147, 8. Está falando de adoração ao Senhor. Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir a erva sobre os montes. Aqui joga por terra toda adoração à imagem de escultura, né? Quando o povo nos dias de Acabe, de Jezabel, falava que era Baal que fazia o campo produzir. Falava, se a mulher gerava, se a mulher engravidava, era o deus Tarote, era o deus Baal, né? Que fazia com que a mulher ficasse fértil, pudesse gerar. Aqui acaba tudo, ó. Ele que cobre o céu de nuvens. Quem faz chover? Tentaram fazer chover um dia lá no negócio da Copa do Mundo, lá, quase que mata todo mundo. O homem quer mexer aonde não cabe ele. O homem quer tocar onde não cabe ele tocar. Aqui fala que é Deus que cobre o céu de nuvens, que prepara para a chuva e a terra faz produzir ervas sobre os montes. É Deus, irmãos. O homem, por mais que ele queira produzir, fazer chover, ele vai tocar onde não cabe ele. Aí todo mundo paga o preço, porque Deus não deixa barato. Vamos mais. Mordomia da adoração na igreja. Adoração a Cristo. Base do cultivo da adoração cristã é Cristo. A base do cultivo da adoração cristã é Cristo. Que é o único que é digno de ser adorado. Nem anjo, irmão. Nem anjo pode ser adorado. Eu me lembro, não me lembro do versículo agora, que foi Pedro, o João, prostrou diante do anjo, o anjo falou, pode levantar que eu sou conservo teu também, eu não sou digno de ser adorado não, de receber adoração. Nem o anjo quis receber adoração. E hoje é um tal de, o anjo chegou, irmão, teve uma época, os irmãos vão lembrar, que você estava no culto pregando, falando que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando, o povo estava murchinho no culto, apagadinho. Aí você pegava e falava, irmão, o anjo do Senhor chegou e começou. Aí virava. É porque o anjo chegou. O anjo era mais forte que Jesus. Teve igreja que pastor deixou uma cadeira no púlpito separado, sabe para quem? Para o anjo. Aí Deus fala, eu não entro nessa igreja. Eu não entro nessa igreja, porque esses dias eu vi, irmãos, eu não tenho nada, porque o problema é Deus, é esse que vai acertar com Deus. Eu vi uma igreja adorando, sabe quem? Vocês nem imaginam. Miguel Arcanjo. Igreja evangélica, igreja cristã. Adorando Miguel Arcanjo. Arcanjo Miguel. Nós adoramos um Deus. Deixa eu te perguntar, o anjo é onipresente?
O anjo é onipresente? O anjo é onisciente? O anjo é onipotente? Não. O anjo só tem poder se Deus der para ele. Agora, Deus, se o anjo... Quem vai dar poder para Deus, irmãos? Se o poder está na mão dele, ele não depende de terceiros. Deus não depende de terceiros. O anjo precisa de Deus autorizar ele. E Deus não precisa que anjo autoriza ele. Deus fez, está feito. Se Deus acabar com a humanidade hoje, agora não vai ter arrebatamento, eu vou acabar com todo mundo. Ele acaba. Só que ele não vai fazer isso porque a palavra dele tem que cumprir. Ele não vai passar por cima da palavra dele. Mas agora, eu colocar anjo, nós temos que ser crente igual Moisés. O Moisés era crente em Deus mesmo. Por quê? Quando Deus falou, Moisés, tira o povo do Egito aqui, ó. O meu anjo vai adiante de ti. Se fosse hoje, o que as igrejas faziam? Ainda tem um anjo na nossa frente, aleluia. O Moisés olhou para Deus e falou o quê? Vou não. Anjo? Vou não. Se o Senhor não for conosco, não faz nós nem sair daqui. O Senhor deixa nós aqui no Egito. Olha para você ver, o Moisés. Agora hoje a pessoa, vem cá, querubim, faz aqui. Fala, aí anjo, pega lá, pega. Que isso? O outro, irmão, o Miguel chegou. Só se for o irmão Miguel. O irmão Miguel chegou. Porque aonde que o Miguel está? Você que conhece, os irmãos que conhecem de Bíblia sabem. O Miguel defende quem? Israel. Ele está lá em Israel. Ele não vem aqui, ele não está aqui no Brasil, não. Hein? O trabalho dele é lá. Ele não locomove, ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Esses atributos são exclusivos de quem? De Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses atributos de onisciente, onipresente e onipotente é atributos de Deus. Não é atributo de anjo, não é atributo de homem e não é atributo de diabo. Nem o bicho tem esses atributos. Vamos mais. Satanás tem procurado desviar a nossa devoção a Deus para ele mesmo e faz incutido na mente dos crentes, fracos e presunçosos, a reivindicação de homenagens e louvores para si próprios. Foi dessa maneira que as igrejas dos primeiros séculos se desviou para a idolatria. Entretanto, a verdadeira adoração se oferece no Novo Testamento ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus. 1 Timóteo 1,17. Então, a igreja do primeiro século desviou porque começou a adorar, a desviar a adoração do Deus único, do Deus verdadeiro. Aí a igreja do primeiro século desviou, indo após idolatria, começou a adorar imperador, misturou a política com a igreja e deu no que deu naquela época. Quem conhece a história da igreja sabe a dificuldade que foi. Aí veio idolatria, aí veio imagem, aí veio culto aos mortos, foi vindo. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ao único Deus. Ao único. A ele seja a honra, a glória, ao Deus imortal, invisível, ao único. Seja a glória para todos sempre. Amém. Deus é Deus e o resto é resto. A igreja existe para adorar a Deus sobre todas as coisas. O sentido de adoração está no implícito na vida e missão da igreja no mundo. Paulo advertiu os filipenses acerca do regozijo que marcava a adoração cristã da igreja primitiva
e capacitava a enfrentar todas as tentações e perseguições. Ou seja, a igreja existe para adorar a Deus sobre todas as coisas. Paulo exortou a igreja a adorar a Deus e regozijar. Filipenses 4:4. Portanto que ele fala a palavra regozijar 2 vezes. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que é regozijar, irmãos? Se alegrar. Alegrar no Senhor. Ter alegria no Senhor. Independente da circunstância, irmão. Eu não posso alegrar em Deus só na hora da bonança. Eu não posso alegrar em Deus só quando a geladeira está cheia, né? Está lá, você olha na geladeira, tem carne, tem pão de queijo para assar, né? Está lá aquele saquinho congelado, né? Está lá, refrigerante, laranja, maçã, tudo na geladeira. Ô, glória! E o dia que a geladeira estiver cheia de pet, de 2 litros, cheia de água gelando? Tem nada aqui na tua casa. Tem miséria. Aí o que eu tenho que fazer? Regozijar. Glória a Deus. Ainda bem que tem água, porque tem lugar que nem água tem e nem geladeira tem. Nós vimos esses dias, o pastor mandou para nós lá, as crianças comendo, irmão, uma massa de, uma farinha. Farinha de carro. Era o almoço deles e a janta deles. Misturava aqui na água e comia. Você está pensando que a água potássio, a água limpinha aqui, ó, desse jeito aqui, a água tudo suja. O batismo que eles iam fazer, se entrasse com essas capas nossas branquinhas aí, você fala, ó, irmão, o que aconteceu com você lá dentro da água? E saía encardido. E nós hoje tem tudo. Não sofre, não. Essa geração de hoje, ela está no paraíso e não sabe. Eu queria ver, há 30 anos atrás, você carregar água nas costas, você depender de lamparina, lavar roupa na bica, né? Lamparina, chegava de noite, você brincando lá com coisa, no outro dia cedo, você olhava no nariz, você fazia assim, nossa, Deus do céu, parecia motor de carro, o escapamento de carro, pretinho. Aí hoje não, hoje ainda reclama ainda. Está aqui as irmãs, os irmãos estão aqui. Quantas vezes nós comia canjiquinha? Porque naquela época quase não tinha arroz empacotado assim de 5 quilos, coisa. Você comprava na máquina. E o arroz, hoje, as irmãs compram arroz hoje lá no mercado, não tem trabalho de lavar, não tem trabalho de escolher. Já chega e já joga na panela e... Naquela época, se você não escolhesse, toda hora a sua boca parecia uma britadeira. Toda hora você mordia numa pedra. Acabava o apetite. Feijão? Meu filho do céu, aquele terrãozão de cupim. Num feijão, se você não escolhesse. Hoje não. Hoje você pega e joga lá, cozinha, e não tem nada. Então, aí, vai fazer isso hoje, morto de fome. Vai fazer igual o homem lá do saco de arroz. Lá. Não, deixa eu continuar morto. Então, aí a Bíblia manda o quê? Regozijar. Lá, a senhora era alegre? A senhora era alegre assim mesmo, não é? Alegre. Então, você imagina bem. Agora hoje tem tudo na mão e o povo não é alegre, não é feliz. Não era alegre, não. Hoje você tem que não, mas é tão difícil. Não. Naquela época, irmão, era tudo de a pé. Hoje eu fico pensando, gente, é uma vergonha. Vou falar uma coisa que talvez alguém não vai gostar. É uma vergonha. Naquela época, você ir num culto, você andava 5, 6 quilômetros de a pé, 10 quilômetros de a pé, para ir no culto. Era com chuva, estrada de chão, estrada de terra, para ir no culto. Hoje o ônibus passa na porta. O irmão, o pastor Adolfo, manda sempre foto.
anda 25 quilômetros a pé para levar, para fazer culto, para levar ceia, para visitar um irmão, 25 quilômetros de terra, de a pé. 25 quilômetros, irmão, mais que daqui para Atápolis. Quase daqui em Itaú, daqui para Atápolis é 20 quilômetros. O 11 passa na... Ai, não vai na igreja hoje, não. Está gelado. Ainda bem que os irmãos lêem a Bíblia, né? Jesus falou assim, ó, cuidado para que a minha vinda não se caia no sábado nem no inverno. Não falou? Porque no inverno todo mundo vai fazer o quê? Ai, tá frio. Eu vou beber um caldinho aqui, de mandioca aqui. Um caldinho de feijão, um caldinho de amendoim aqui e vou... Tem uns crentes que desvia, né? Bebe é quentão. Não pode, não. Não, mas é quentão, é para esquentar, ué, não é pecado, não. Continua bebendo. Jesus volta, fica aí com esse quentão. Sim. É pilha. Misericórdia. Só Jesus para salvar. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai. Então, irmãos, você entendeu? E as pessoas não conseguem se alegrar ainda. Nós tem tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo. É a geração que tem tudo nas mãos. E é a geração que menos agradece. Só pede. E não reconhece Deus como Senhor da sua vida. Deus nos guarde, irmão. Em nome de Jesus. Papel da igreja na adoração. A igreja está na... Não, não é que não. Mudou aqui. Administração da palavra do Senhor. No Antigo Testamento, muito especialmente na sinagoga, a leitura das Escrituras tinha que ser sentido especial dentro da adoração judaica. Nos primórdios da igreja, quando o Novo Testamento não havia ainda sido constituído, os cultos cristãos utilizavam o Antigo Testamento, muito especialmente os livros proféticos que se referiam a Jesus. Então, irmãos, até na adoração não pode ficar sem a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês e encerro aqui. O inimigo está fazendo de tudo para tirar a palavra de Deus da igreja. De tudo. Porque nós podemos ficar aqui adorando a Deus dia e noite, mas se a palavra de Deus não tiver, não funciona. É a palavra de Deus que nós precisamos. Tudo resume na palavra de Deus. Na oração, tem que ter adoração também na oração. Nós só costuma, nós não adoramos na oração. O que nós mais faz na oração? Vamos ver se os irmãos sabem. Só pede. É difícil você ver hoje, Deus, eu vou só adorar. Hoje eu vou só agradecer. Você começa bem. Ô, Senhor, te agradeço pelo dia, eu te agradeço por o Senhor me guardar, o Senhor ter me dado força, o Senhor me abençoa com aquele negócio. Você já esquece, já entra pedindo. Mas a gente tem que tirar tempo para agradecer a Deus, para render graça. A gente parece que pega uma metralhadora e dispara, assim, ó, para pedir. Quando é para agradecer, a oração de Jacó, lá no livro de Gênesis, ela tinha essa definição. Primeiro, Jacó, ele confessou
Ele confessou seu pecado, depois ele adorou, em terceiro foi que ele pediu. E nós faz tudo ao contrário, nós pede primeiro, não confessa e não adora, só pede. Nós está igual aqueles meninos, quando você chega no mercado, pequenininho, que você chega lá, você não tem dinheiro, e ele chega no mercado, eu quero aquilo ali, e faz aquela birra. Eu já vi pai passar vergonha no mercado. Fala, cata, e ele casca fora daqui. Não tem. Assim é Deus. Se Deus quiser fazer, ele faz. Se não quiser, vai adiantar eu ficar bravo? Se eu falar que eu vou desviar, quem vai perder? É eu. Se eu falar que não vem na igreja mais, quem vai perder? É eu. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Colocando. E sexta-feira